Boa noite. Bom, então quem não estava aqui ontem, por favor, levanta a mão. Beleza, então vamos lá. Meu nome é Maurício, que quer dizer moreno, Kundari, que quer dizer homem pequeno, e Marques, que quer dizer duas coisas: nobre, ou aquele que foi marcado por Deus para falar para os seus irmãos que eles também foram marcados por Deus para a glória de Deus. Amém? Eu faço parte da rede Águias e Leões, uma rede hoje composta por 78 denominações diferentes, tá? E sou pastor já há 20 anos no mesmo ministério, MCI, Ministério Consolador de Israel, ali em São José dos Campos. Sou casado com a mulher mais linda do universo, a apóstola Lúcia, minha profeta, minha apóstola, minha pastora, minha intercessora, minha amante, minha namorada, tá? E a gente tem um filho, profeta Benjamin. Como eu disse ontem, ele lançou 2 livros, um com 8 anos chamado Quem Me Amou, outro com 9 anos chamado Águias da Obediência. O Quem Me Amou é evangelístico, você pode dar para pessoas que têm filhos, criança, e aí você obriga o pai a ler desde Maria ficando grávida até Jesus morrendo, ressuscitando. Ensina a pôr armadura, ensina a fazer oração em hebraico do pão e do suco de uva, tá? E o outro livro, Águias da Obediência, fala sobre obediência, sobre estar debaixo de autoridade. A gente também tem tido o privilégio de publicar aquilo que Deus nos deu, porque nossos pais, meu pai é vivo até hoje, graças a Deus, é o presidente do ministério, tem 89 anos, e minha mãe, eu não posso dizer a idade, senão ela bate em mim, mas eles são mestres. Minha mãe é mestre em ciência da tecnologia da educação, tem várias faculdades e trabalha. Uma das coisas principais do nosso ministério é ensino. Meu pai está num trabalho agora, eu proibi ele de morrer uns anos atrás. Eu não sei se aqui em Curitiba aparece esse espírito de morte, mas outro dia apareceu lá em casa, querendo meu pai, assim, querendo pegar meu pai, minha mulher. Daí eu levantei, não peguei essa espada, porque essa é de vocês, mas peguei a minha. Falei, agora não é filho, não é marido que está falando, aqui é profeta e apóstolo. Eu proíbo você de me deixar órfão e eu proíbo você de me deixar viúva, em nome de Jesus. Aí parou. E eu arranjei mais uns negócios, que é o quê? Arranjei uma tarefa para o meu pai. Meu pai está escrevendo uma versão da Bíblia, chamada Bíblia em linguagem... Abre para mim aqui, meu filho, por favor. Bíblia em linguagem científica. Quem tem amigos que trabalham com ciência, médicos, cientistas... Alguém tem amigo que trabalha nessa área? Então vamos ler a Bíblia 30 segundos de maneira diferente. Todo mundo conhece o começo da Bíblia, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e... Não é? Ops! Vem cá, meu filho, você tem que trabalhar. Gente, ele é solteiro, Pablo, tá? Ele está num processo, eu estou fazendo um processo de reconhecimento de DNA. Ele me adotou como pai, eu estou vendo se eu adoto ele como filho. Olha que coisa linda. Você vê? O cara do joelho do pai. Obrigado. Então vamos lá, ler a Bíblia só um pouquinho para você ver um trabalho que tem sido feito. A gente está com mais 3 pessoas compilando isso para lançar uma Bíblia, se Deus quiser, daqui a 2 anos. Então, pensa em você dando essa Bíblia para o seu médico ou para um cientista. No princípio decidiu Deus criar o universo. O poder de uma parte de sua eterna energia autotransformou-se em matéria, através de uma grande explosão, cuja fórmula matemática astrofísica é assim representada: E igual a mc ao quadrado. Energia igual a matéria multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz. A grande explosão resultou em uma fantástica, imensurável e infinita nuvem de poeira, constituída de partículas de variadas espécies e características diferentes. Tais partículas combinaram-se formando 93 espécies diferentes de elementos chamados átomos. Da combinação desses átomos formaram-se as moléculas, as quais não tinham forma e eram vazias. Da combinação de moléculas formaram-se as células. Vira para o seu vizinho e diga: você sem o grupo familiar é sem forma e vazio. Isso é o verso 1 da Bíblia. Verso 2. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, formadas por uma fantástica quantidade das primeiras moléculas criadas por Deus, combinando 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio.
Não somente primeiras, mas também constituindo cerca de 70% do universo. E disse Deus, haja luz. E os fotons passaram a constituir a luminosidade do universo. E viu Deus que a luz seria a separação entre sua luz e as trevas. E assim vai. Esse é um trabalho que meu pai tem feito. Se você nos ajuda a comprar isso, você nos ajuda a pagar esses jovens que estão trabalhando para a gente, compilando todos esses estudos, para, se Deus quiser, daqui a 2 anos a gente lançar uma Bíblia em linguagem científica. Já tem Bíblia em linguagem de mulher, linguagem de hoje, Bíblia do guerreiro, Bíblia profética, não é isso? Então, por que não lançar uma Bíblia para salvar os cientistas? E mostrar para eles que nós somos o povo mais inteligente da Terra. Nem que seja por inteligência, diga amém. Parte do que eu vou falar hoje está no primeiro livro que eu lancei, chamado Tempos e Estações. Acho que os pastores já têm, tá? Isso aqui é fruto de 20 anos de estudo. Quando eu comecei a ser professor de escola dominical, lá na igreja metodista, em Pindamonhangaba, me deram uma matéria chamada Pentateuco. E eu me apaixonei pelo Pentateuco, e me apaixonei pelo povo de Israel, e comecei a enxergar as coisas de maneira diferente, por uma questão, diga curiosidade. Ao invés de pular as partes da Bíblia que eu não entendia, eu ia para Deus e falava, Deus, o que isso significa? O que isso significa? E ao longo do tempo Deus foi revelando. Tá? Então muito do que eu vou falar hoje está aqui nesse livro. A gente lançou uma sequência de livros, tá? Uma delas chama-se Protocolo Jezabel. Quem conhece essa senhora rameira? É uma maneira educada de falar, né, da prostituta. Mas, diferente de alguns livros que falam de manipulação, controle, de insubmissão, rebelião, eu trato de 2 assuntos que Jezabel é mestre: ansiedade e procrastinação. Todas as vezes que nós estamos debaixo de um ataque de ansiedade, pode crer que o sistema Jezabel está dentro. Que é o quê? Eu querer fazer hoje o que era para eu fazer amanhã ou depois. Ou, em outras palavras, preocupação. Mas quando eu me frustro com a preocupação, eu passo a procrastinar. O que é isso? Eu deixo para amanhã o que eu devia estar fazendo hoje. Então aqui tem pauta de oração, como vencer esse sistema. Só que aí Deus mostrou na sequência que quando a gente vence isso, vem um outro espírito. Para que você nunca esqueça da guerra, eu vou cantar. Lele, 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 leviatã. Alguém já ouviu falar nesse desgraçado? Ele é o principal agente da guerra entre pais e filhos. Porque ele vai entrar com um espírito de orgulho, onde chega uma certa idade que o menino ou a menina começa a achar que é melhor que o pai e a mãe. Quem está me ouvindo? E aí começa essa quebra. Esse livro está esgotado, eu não trouxe, mas eu preciso falar dele. E nesse livro a gente fala dessa reconciliação de pais e filhos. E por fim, na tríade maligna, existe um outro espírito chamado Belzebu. Se a gente começa com Jason Bell, a gente termina com Belzebu, que é um espírito de religiosidade, ou um espírito de violência, de vício. Porém, ao invés de tratar de assuntos demoníacos, a gente mostra como esse espírito impede as pessoas de transicionarem para o novo. Nós estamos numa fase de transição. Eu preciso do novo, você precisa do novo. Mas esse espírito é o que nos impede de ver a nova glória. Porque Deus vai nos revelando as coisas de glória em glória, de desenho em desenho. Então, aqui tem pauta de oração para vencer esse espírito também. Nós lançamos um outro livro, eu e minha filha, a profeta Robertânia, chamado DNA. Ele é o primeiro de uma série. Eu gosto de escrever novela. Sequências, né? É uma série chamada Destruindo Fortalezas. Quem aqui é descendente de português? Ora, veja, temos alguns burros na sala. Por que chamam português de burro? Por que chamam português de burro, gente? Não é porque lhes falta inteligência. É porque são teimosos. Quem é casado com português ou descendente de português sabe disso. Pense num cara teimoso. É português. Quem já viu corrida de jegue ou de jumento? Eu vi no Globo Esporte, eu descobri porque o português era burro. Você já viu um jumento empacar? O jegue boy ou o jegue, sei lá como é que chama aquele negócio, o jockey de jegue, ele tem que descer e carregar o jumento. É igual o português, ou filho de português. Teima com ele teima com você. Vou te dar um exemplo. Eu fui missionário e morei em Portugal.
E eu comecei a discutir com o pastor anfitrião, porque ele disse que nós brasileiros destruímos a língua portuguesa. Eu disse, claro que não. E ele disse para mim, Maurício, vocês destruíram a língua portuguesa. Estão destruindo com tudo. Olha o que vocês fazem. Shopping center. Shopping não é português. Eu falei, mas como é que chama ele? Centro comercial. Eu falei, tá bom. Eu falei, então fala para mim as vogais. A, E, I, O, U. Eu falei, agora canta aquele corinho. Meu coração transborda. Eu falei, agora só letra para mim, coração. C-O-R-O. Agora fala, coração. Falei, tem alguma coisa errada? Não tem? Pastor, me passa aí o leite. O quê? O leite. Agora só letra. O. Eu falei, cara, vocês estão tudo errado. Isso é coisa de brasileiro. Eu falei, mas vocês... Ele falou, vocês americanistas. Eu falei, tá bom, para, pastor. O que está escrito ali? Ele falou, stop. Eu falei, viu? A placa de trânsito de vocês é em inglês. Ele, claro que não. Lhe falta inteligência ao cidadão. Eu falei, pastor, stop. Ele falou, se tem olhos, pare. Então, querido, você encontrou um descendente de português, você não ganha a discussão dele. Vocês vão morrer discutindo. Eu sei disso porque meu pai é português. Pronto. Agora, existiu uma onda na igreja de só falar de demônio. Quem pegou essa onda dos caça-fantasma? Que entrava na sua casa e tudo era demônio. Pastor, esse sapato é do diabo. Queima o sapato. Gente, eu andei com uma turma assim, era muito legal. Tudo era demônio. Era diabo para tudo quanto é lado. Era diabo verde, diabo azul, diabo amarelo. Aí um dia a gente foi numa casa. Moça, esse quadro é do diabo. Pega, bota lá no quintal. Moça, esse sofá era do diabo. Não. Eu comecei a olhar, dentro da casa da mulher não tinha mais móvel. A gente começou a tirar tudo. Daqui a pouco passou um frango. Aí a mulher falou, esse frango também. Eu falei, não, frango não, isso é macumba, vou matar o frango. Para. Eu falei, que isso? Por anos a igreja ficou nessa maldição, é tudo maldição. Eu creio que existe maldição hereditária, mas eu creio que a obra da cruz é completa e suficiente para quebrar toda e qualquer maldição. Inclusive a Bíblia diz que a maldição vai até terceira, quarta, em alguns casos 10ª geração. Mas a Bíblia diz que a bênção vai até 1000 gerações daqueles que creem. Então Deus nos deu um sistema de entendimento e de explicação de como quebrar essas maldições ou essas fortalezas. E começamos então pela fortaleza do DNA. Já ouviu falar da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou não. Como quebrar essas maldições, mas como ativar a bênção. Por exemplo, uma das bênçãos do europeu em geral é de empreendedorismo. E glória a Deus pelos europeus que vieram para o Brasil. Posso ouvir amém? Gol da Alemanha, pronto. Olha para o seu vizinho e diga, vamos quebrar as maldições, mas vamos ativar as bênçãos. Pastor, presente. Então, nesse livro, a gente trata quem é descendente de alemão, quem é descendente de italiano. Alguém tem coragem de dizer que é descendente de argentino? Ninguém tem, pessoal. Nunca, não, já me naturalizei. Então, até de argentino, de índio, tem descendente de índio, índio brasileiro. Tem ali africano. Gente, está faltando uma cota de negro aqui, não está? Está faltando aqui, ó. Graças a Deus pelo seu cabelo, irmão. Aleluia. Pô, eu tenho tanto filho negrão que eu falei, cadê os negrão dessa igreja? Pastor, eu vou fazer uma oração. Senhor, traz os negrão para cá, em nome de Jesus. Por favor, Senhor Deus. Meu Deus. Gente, igreja bacana é a igreja que tem todas as cores juntas. Entendeu? Nós temos um pastor lá que tem Rastafari. Ele diz, pastor, Rastafari é ignorância sua. Eu falei, que isso? Ele falou, Rastafari é uma religião. Eu tenho dreadlock. Eu falei, sim, senhor. É o nosso mestre, ele é o que cuida da pasta mestral. Nós temos uma pastora de crianças japonesa, cara Lux de luxo. Já viu? Já disse ontem, todo japonês tem cara de sabonete. Né? E nós temos pastor lá como eu, cor de burro quando foge. Porque no Nordeste eu sou branco, aqui no Sul eu sou mais neguinho. Né? Quanto mais para o Sul eu vou, mais preto eu fico. Eu fico feliz, porque aí pelo menos eu vou ter ritmo. Né? Vou ver se eu aprendo a cantar. Né? Quieto. Então está aí outra dica. E a última dica, que é um livro para o pessoal que estuda profético ou quem quer se aprofundar mais, símbolos e festas, onde a gente trabalha um pouco do que eu vou dizer hoje, está aqui nesse livro. Há 23 anos nós celebramos festas bíblicas na data certa, não para judaizar, mas para conhecer Jesus.
Na Páscoa eu conheço Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa eu conheço Jesus como a porta. Na Páscoa eu conheço o sangue do Cordeiro que me limpa de todo pecado. Já em Pentecostes, eu não conheço apenas os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos eu entendo que são as leis ou as regras de um contrato de noivado, onde o noivo vem e entrega ao penhor o seu Espírito Santo. E depois em tabernáculos eu conheço o sumo sacerdote, conheço o pai e caso com o noivo. É o dia do casamento. Então, aqui a gente explica isso, símbolos, festas, os símbolos de Deus, e principalmente porque você vai ouvir algumas coisas hoje sobre isso, sobre quando Deus te dá visões, como interpretar. Então está aqui, pastora, presente. Tá bom? Eu gosto de chegar e dar presente. Legal? Então, vamos lá, eu quero fazer alguns convites para vocês. Se vocês não tiverem nada aqui como reuniões ou congressos, de 14, 15, 16 você pode ir lá na nossa cidade, é de graça o congresso Família Sonho de Deus, profeta Kevin Liu, sua esposa Karen, Lúcia e eu, né? Vamos estar ali ministrando juntos nesses 3 dias sobre isso, como fazer da sua casa um palácio, como fazer da sua casa uma sede de empreendedorismo do reino, como fazer da sua casa uma sede profética das nações, tá? E a gente vai estar trabalhando com alguns temas dentro de reis e sacerdotes, por jesuicidência, né? Outra coisa que nós vamos estar convidando vocês é no fim do ano para ir conhecer nossa rede. O profeta que vai estar aqui amanhã, 19 horas o culto? Amanhã, 19 horas o culto, com esse profeta aqui, Davi Rebojo. Uruguaio, morou 13 anos no Chile, empresário, tem 8 empresas, Brasil, Chile, Bolívia, Peru, Estados Unidos, hoje mora em Miami. Ele é um dos coordenadores da nossa rede. Profeta Kevin Liu, que é meu sogro espiritual, ele adotou minha esposa como pai espiritual. E os nossos apóstolos da rede, Alexandre Nunes, de São José de Ubatuba, José Garrido, de Brasília, eu, Sandro, de Jacareí, e Wilson Campos, do Rio de Janeiro. Vamos orar então? E por fim, se você curtiu alguma coisa e quer morar com a gente 21 dias, ter aula com a gente, com a doutora Neuza Tioca, com o profeta que vem aí amanhã e com outros, você pode ir morar com a gente lá de 10 a 30 de janeiro, Escola Shofar, é uma escola que Deus nos deu já há 13 anos. Nós estamos trabalhando com a formação de homens e mulheres que não são profetas, mas são a profecia ambulante. Deus me deu uma visão num encontro, há anos atrás, quando um filho meu estava ministrando o batismo do Espírito Santo. Eu sentei lá no fundo, é legal a gente ver os filhos ministrar, né? E ele estava ministrando, e eu via línguas repartidas de fogo descendo do céu e os homens sendo transformados em chofares. E eu falei, Deus, o que é isso? E Deus falou, eu vou te dar ferramentas, capacitação e amigos para nas próximas gerações formar chofares, homens e mulheres que eu sopre e através deles eles vão anunciar o ano aceitável do Senhor e a minha volta. E desde então a gente trabalha com isso, tem vários professores do Brasil e de fora, e você pode ir morar com a gente lá, mas a gente só recebe enviado. Isso quer dizer, o pastor tem que mandar uma carta, tá? Não recebemos desviados. É, sério, até porque a gente não quer ninguém pra gente quer que você vá, seja treinado e volte. E um dos trabalhos que é matéria minha, é você fazer um trabalho segundo a visão da sua igreja. Você precisa me explicar a visão da sua igreja e o que você vai fazer para essa visão chegar onde tem que chegar. Começando a lavar a privada. Essa é a aula que eu dou de obreiro aprovado. É sério. A gente dá uma aula para o cara voltar e falar, pastor, quero lavar o banheiro por um mês. É, porque se você não serve para lavar banheiro, você não serve para subir no púlpito. Mas isso fica para a escola Shofar, né? Vamos lá. Profetizei ontem e quero terminar a profecia. Diga, Deus, fala. E nos ajuda a remir o tempo. Nos próximos minutos, que eu possa entender o que o meu irmão vai dizer. De acordo com a dimensão da revelação que o Senhor nos deu. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Eu profetizei ontem que Deus está dando uma incumbência para vocês trabalharem numa primeira geração de crianças, adolescentes e jovens, onde vocês vão estar treinando a primeira geração, as crianças de
24, 3 anos em diante, até os 14 anos de idade, como sacerdotes proféticos. Depois de 14 aos 24 anos, vocês treinarem adolescentes e jovens para serem empreendedores e empresários e os milionários que vão trazer os despojos para casa. Essa foi a primeira profecia do que Deus me mostrou, dos 4 degraus. Segundo, a segunda geração, Deus está dando para vocês um desenho de uma universidade, onde as nações vão vir aprender com vocês. Amém? Agora, para eu chegar no terceiro ponto, que eu comecei a profetizar ontem e parei, eu preciso explicar algumas coisas. Quantos se lembram que Jesus conta uma história e diz assim: existem tipos diferentes de solo. O semeador saiu a semear. No primeiro solo, o solo era rochoso, não deu fruto. O segundo solo, e foi indo até chegar ao último solo. Quantos se lembram disso? Qual é o problema dessa história? Porque o semeador é um nó cego? Quando Jesus dá a interpretação da parábola, e parábola nada mais é que uma profecia, porque o que é falar em figuras? O que é uma parábola? Falar algo desconhecido com figuras conhecidas. Estão comigo ainda, sim ou não? Você pega figuras e vai e coloca coisas que você conhece para que a pessoa entenda algo que ela não conhece. E Jesus estava dando, com os caras que plantavam, ele falava de plantação. Com o pescador, ele falava de pesca. E ele sempre tinha um assunto, diga reino dos céus. E Jesus estava trabalhando e ele mostra um segredo. Porque ele diz que é o primeiro solo onde a terra é dura, Satanás vem e come a semente. Quantos se lembram disso? Vira para o seu vizinho e diga: quem convidou o diabo para vir no culto? Porque se Jesus diz que a semente é a palavra, lembra disso, sim ou não? Deus está falando de alguma maneira de um culto. Como que essa semente é roubada? E diz que logo em seguida que é plantada a semente. Existe aqui em Curitiba um tipo de problema que existe em São José dos Campos. No culto todo mundo é crente. Aleluia, glória a Deus. Saiu da porta para fora, antes de chegar no estacionamento, tem uns que já endemoniam. Outros principalizam. Já viu gente discutir no estacionamento? Parece que estacionamento tem um demônio. Não, o demônio já estava aqui no culto e pegou a semente. Por que que essa semente é roubada? Diga: falta guardiões da semente. Quem são os guardiões da semente? Você acabou de pregar, tem que chegar um cara e colar junto, falar: querido, vem cá, qual que é seu nome, telefone, endereço? Na visão celular, no modelo dos 12, são os consolidadores. Estão comigo ainda, sim ou não? Agora, existe um nível, diga, pessoal, de sementes e de guardas da semente. Mas existe um outro nível, diga, dimensional. Toda vez que uma cidade recebe um apóstolo, um profeta, um pregador de fora, essa pessoa saiba de uma coisa: ela não está falando só para a gente. Como diz nosso irmão, apóstolo Paulo, ele está falando com principados e potestades. E os principados e potestades daquela cidade vão no culto ouvir. Porque se um homem de Deus é enviado, diga apóstolo e profeta, não são convidados, são enviados. E eles só entram no lugar porque Deus mandou. E se Deus mandou, é porque eles não vão apenas falar com gente, eles vão dizer para o povinho espiritual de demônio que está reinando, dizendo: acabou, perdeu. Quem está me ouvindo? E precisa ter guardas nesse nível que guarde esse tipo de semente. São poucas igrejas que eu conheço que anotam as profecias. Eu fui numa igreja um dia, eu fiquei tão emocionado, porque estava lá no painel de frente da igreja, todas as profecias com data e quem tinha dado a profecia. O que é isso? Esse povo não tem fé? Não, pelo contrário, eles estão regando aquela semente. Que não adianta eu dizer: eu tomo posse. E o que você está fazendo com aquilo que você tomou posse? Não adianta dizer: eu compro essa palavra, eu assumo essa palavra, se você não mantém. Uma vez eu fui no banheiro de um irmão da igreja, um guitarrista, e eu levei um susto. Aí eu passei 40 minutos no banheiro, o pessoal achou que eu tinha morrido. E eu fiquei lendo todas as profecias que estavam no banheiro. Porque o irmão mora num hotel, o pai dele comprou um hotel no pé da Serra de Campos do Jordão. E ele pegou uma suíte para ele enorme. E a sala, a casa de banho, como diria o português, é um negócio enorme, 20 metros quadrados de banheiro. E o que ele fez? Ele começou a escrever todas as profecias com canetinha no azulejo. Então, todas as profecias que ele ouviu,
estavam lá, com data marcada, profecia que tinha data para se cumprir. Quando cumpria, tinha um negocinho vermelho. Eu falei, cara, esse cara é crente. E sabe o que aconteceu com ele? Ele é feio, gordo e baixinho. Casou com uma mulher bonita, de olhos verdes, loira, e ainda montou uma empresa. Sabe por quê, querido? Não, a mulher não é cega, não. Não é o Moisés. Porque ele acreditou na palavra profética. E ele começou a regar aquela palavra profética. E dentro das palavras, Deus tinha dito que ia dar uma mulher, ele acreditou. Deus tinha dito que ia dar uma empresa, ele acreditou. E Deus fez um monte de coisa que ele acreditou. Hoje ele tem o apartamento dele, hoje ele tem as coisas dele. Tudo porque ele foi acreditando na palavra profética e se tornou guarda da palavra. Ele falou, eu vou guardar essa palavra até que ela se cumpra. A minha Bíblia, a sua, diz de uma geração que não se perdeu. Que geração é essa? O dia que Jesus é apresentado no templo, não tinha nenhum jovem, não tinha nenhum adolescente, mas tinha um ancião chamado Simeão, e uma anciã chamada Ana. E eles se guardaram e esperaram. E Simeão fala uma coisa, agora eu posso ir, porque os meus olhos já viram o Consolador de Israel. Ele esperou e guardou aquela promessa. Eu não me empolgo quando as pessoas dizem amém, pulam, compram DVD. Eu me empolgo quando eu encontro um guarda da semente. Aí Deus fala amém lá do céu e fala, uau, tem alguém na terra que acredita no que eu falei. Porque na hora da emoção do culto é fácil dizer amém, todo mundo está dizendo, você fala junto, eu não tenho o que fazer. Né? Você vai do contra, dizer, não acredito, você endemoniou. O problema é que tem gente que não faz nada, tem mulher que vem fazer permanente no culto, começa a enrolar, vem tirar cutícula e cuspindo na frente. Tem irmão que dá o troço de eletricista, ele começa a contar as lâmpadas, ver qual está queimada. Eu sei que isso não acontece em Curitiba, mas por isso que a gente não é abençoado, porque a palavra passa e não entra. Só que Deus diz que Deus está dando para essa casa um nível apostólico e profético de guardas da cidade, que vão guardar as palavras, porque Curitiba não nasceu para estar debaixo de Edom ou do orgulho. Curitiba nasceu para estar debaixo dos pés do rei humilde, Jesus Cristo. Curitiba nasceu para distribuir conhecimento para as nações. E precisa existir homens e mulheres que vão à torre de vigia, vão ao farol e falem, essa é a palavra de Deus e nós vamos nos manter até que ela se cumpra. E o terceiro nível é esse. O quarto, último nível que Deus me mostrou, daquilo que Deus está levando vocês, é o Hospital Shalom. Pessoas vão vir para cá só para ser curada. Vira para o seu vizinho e diga, não reclame. Porque depois que ela for curada, ela vai embora. Quem aqui já teve aquela mentalidade medíocre de orar para que Deus não traga ninguém de outra igreja? Eu já fiz esse tipo de oração. Senhor, eu só quero um novo convertido. Não quero problema de outra igreja. Pelo amor de Deus, afasta de mim esse cálice. Quem já fez essa oração? Não, nós não pescamos em aquário ou de outro tipo. Quem já pensou assim? Levanta a mão, só eu. Onde é a teologia do inferno que ensinou isso pra gente? Pergunta para o seu vizinho, onde é que João Batista pegou as ovelhas dele? Do templo e das sinagogas. Estão comigo ainda, ou não? E ele levou os caras lá para o deserto. Aliás, ele nem levou, os caras foram congregar com ele no deserto. Pergunta para o seu vizinho, onde Jesus pegou as ovelhas dele? Do templo, das sinagogas e de João Batista. Olha para o seu vizinho e diga, você quer ser melhor que o dono da igreja? Vão vir pessoas de diversas denominações para esse lugar para ser curado. Muitos não vão ficar, mas alguns vão ficar e dizer, eu descobri meu DNA. Ontem, a pastora me perguntou sobre a Igreja Universal. Sabe o que para mim é a Igreja Universal? Um grande pesqueiro. Um lugar onde pessoas que nós nunca vamos pregar o Evangelho, vão lá aceitar Jesus. Aí na hora que elas quiserem crescer, elas vêm para Shalom. É verdade. É verdade. Pastor, você vai fazer a campanha do Sal Grosso? Nem eu. Mas eles fazem, diga glória a Deus. Eu não tenho que criticar. Deus usa o método que Ele quiser e o cara é salvo. Amém? Mas na hora que ele quiser crescer, ele precisa sair dali. Ele vem para Shalom. Universidade Shalom.
Se ele está doente, hospital Shalom. Quantos entendem que essas 4 profecias são de Deus? Por favor, os apóstolos e profetas e pastores da casa, podemos continuar ou para? Que é falso profeta que está falando. Pode? Amém? Então diga, eu recebo o meu lugar nesses 4 degraus. Amém? Por favor, pastor, pede alguém para me dar um pendrive, eu entrego para vocês tudo isso no final do culto, tá? Eu vou fazer em PDF, que daí abre em qualquer computador. Vamos lá. O poder do profético é como uma chave. Querido, quando você tem a revelação de algo, você consegue entrar naquilo. Vou te explicar de 2 maneiras. Uma, com o que aconteceu comigo e com meu filho ontem à noite. Os 2 palhaços chegaram no hotel, felizes, sem ter o que fazer. Depois de uma pizza maravilhosa, um bom papo. Falei, vamos conhecer a academia do hotel. Entramos, que legal, puxa, que bacana. E tá, saímos e vamos andando. Chega no quarto, põe a chave, não funciona. Põe a chave dele, não funciona. Eu tinha a chave. Diga, a chave me dá acesso a um lugar. E os 2, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco eu resolvi olhar o número do quarto. Eu tinha a chave. Eu tinha o direito de entrar. Não naquele quarto. Diga, não é porque eu tenho a revelação que eu tenho acesso a qualquer coisa. Você vai entender. Repete. Ado, ado, ado. Cada um no seu chamado. Deus te dá chaves de acordo com o seu chamado. Deus te dá chaves de acesso a certos lugares. Deus, através da pessoa de Jesus, diz, eu vou te dar as chaves. Para quem que Deus disse isso? Pedro. Mas Pedro não tinha acesso a todos. Preste atenção. Pedro tinha um grave problema com os gentios. E ele dissimulava. Deus deu a chave do coração dos gentios para um cara chamado Paulo. Estão comigo ainda ou não? Agora, gente, isso aí é insensato. Pedro era um ignorante. Diga, uma porta ambulante. O cara era um tapado. E Deus bota o cara para falar com gente douta. E Deus pega o poço de orgulho chamado Saulinho Matador, fariseu de fariseus. Sabe aquele cara que não ganha campeonato de humildade, porque humilde é pouco? Ele vai lá em Porto Alegre e ganha trimilde, tchê. O cara é um poço de orgulho. Aí Deus pega, passa o rodo nele, derruba, fala, fica aí, filho de uma égua. Aí o cara fica lá, meu Deus. Aí bota um cara para orar por ele, tira as escamas e vai. E Deus bota esse cara para pegar para quem? Para gentil. Deus deu uma chave para ele, para pregar para outra coisa. Diga, ninguém tem todas as chaves. Por isso nós somos família. Eu tenho acesso a alguns lugares. Eu tenho acesso a algumas coisas. Maurício, mas onde está isso na Bíblia? Você está falando coisas, vou te mostrar. Chega um cara chamado Nick. Alguém conhece? Nick Odemos. De madrugada, cara letrado, biblião, leitor da Torá, Tanar era com ele mesmo. De madrugada ele vai escondido e fala, mestre. E ele começa a falar. Aí Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí ele, com seu cabeção grego, como sendo eu, velho, vou entrar na barriga da minha mãe. Diga, graças a Deus eu não sou Deus. Diga isso. Se eu fosse Jesus, eu ia fazer... Cara tapado. Aí Jesus tenta de novo. Mas Jesus fala o seguinte, se você nascer de novo, você vai entrar no reino. E o cara não entende. Aí Jesus explica de novo e fala, se você nascer de novo, você vai ver. Aí o cara fica assim, hã? Vamos fazer um exemplo aqui. Essa porta abre? Por favor, profeta, vamos testar o seu profético. Vai lá. Vai lá para fora. Fica aí, fecha a porta, tchau. Já vamos chamar. Ele consegue abrir de lá? Consegue? Beleza. Vamos lá? Pronto. Aqui é o reino dos céus. Posso ouvir amém? Amém.
E nós estamos pregando para esse coitado aqui que eu nem consigo falar o nome dele. Se dependesse da minha intercessão, Senhor, cura esse homem da pedrinha branca, aleluia. Quero te convidar, querido, a vir aqui na nossa reunião. Por favor, vamos saudar o nosso irmão que eu não sei o nome. Aleluia. Xaracatá, labais. Amém. Veja como uma pessoa se sente nos nossos cultos. Por favor, dá uma olhada aqui e diz para mim. Eu pedi para uma dessas pessoas levantar a mão. Quem é que eu pedi para levantar a mão, por favor? Não acertou, não é a sua esposa. Segundo, qual a mão que a pessoa levantou? A pessoa só tem duas, tá? 50-50. Direita. Por último, agora, ó, você teve, sei lá, 200 para 1, 300 para 1, você teve a chance, errou. Te dei 50% de chance, errou. Por último, a pessoa tem 5 dedos, não é o Lula, tá bom? E aí a pessoa levantou um número aleatório de dedos. Quantos dedos essa pessoa levantou? 5. Está demitido. Esse é o professor de profético? Vocês estão malucos? Por que ele não viu? Porque ele não estava aqui dentro. Tá bom? Vem cá, meu querido, por favor. Atos dos Apóstolos. Está lá um cara, Pedro, pregando. Foi cheio do Espírito Santo. Ele começa a dizer, nós não estamos cheios de cachaça. Não foi vinho, nem cerveja, nem vodka, nada disso. Nós estamos cheios do Espírito. E começa desde os profetas até Jesus. E fala, esse Jesus, vocês mataram. Aí os homens falam, que faremos? E ele dá a porta do reino. Diga, porta do reino. Arrependei-vos, sejam batizados e sejam cheios do Espírito Santo. Se você se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus como único Senhor e Salvador, é batizado nas águas e é cheio do Espírito Santo, você entra no reino. E quando você entra no reino, por favor, a pessoa que levantou a mão, levante a mão de novo agora. Quantos dedos você levantou, meu irmão? Quem que levantou a mão, por favor? Adilson. Qual a mão? Esquerdo. Quantos dedos? Indicador. Por que ele está vendo? Porque ele está dentro. Qual foi a chave que Deus deu para ele? Essa chave tem 3 segredos. Diga, arrependimento, batismo e ser cheio do Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Beleza? Estão comigo ainda ou não? Isso quer dizer, Bíblia, eu estou te mostrando, chave te dá acesso, profético. Como que a pessoa vai ter revelação de uma coisa se ela não entrou no reino? Não adianta trazer para a escola de profetas se o cara não é batizado e se o cara não é cheio do Espírito. Porque como é que você vai ativar os dons do Espírito? Você vai chegar naquela aula e vai falar para o cara sobre o quê? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E o cara não ora nem em línguas. O cara não é batizado do Espírito Santo, você vai falar do quê? O cara vai ficar... Você está vendo? Estou, uma panela. Fome. Você está vendo? Estou, uma cama. Sono. O cara vai pelos sentidos naturais. Então Deus quer ativar em nós o poder profético. E o poder profético é como uma chave. À medida que eu recebo as figuras, eu tenho acesso a lugares. Eu tenho acesso a dimensões espirituais. Eu tenho acesso a curar pessoas, a profetizar, levando salvação, levando vida, vida em abundância. Então eu venho numa conferência chamada Reis e Sacerdotes. Fazer o quê? No que nós pensamos quando ouvimos falar em sacerdote? Num cara com essa roupa? O que vem na tua cabeça quando você pensa em rei? Uma almofadinha desse jeito? Nós já vimos ontem que rei aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 14:1 e sacerdote aparece em Gênesis 14:18. E como nós falamos ontem para a galera que veio hoje sentar na janelinha com a gente poder estar junto, não é coincidência, nós estamos num ano de reis e sacerdotes. Não é coincidência o 14º capítulo da Bíblia falar desse assunto e começar com esse assunto. Por quê? Porque esse é um ano de transição, onde nós saímos de um nível, até aqui o Senhor nos ajudou, mas nós vamos além, nós vamos conquistar. Nós vamos além, nós vamos colonizar a terra.
Reis e sacerdotes nasceram para colonizar a terra, trazer uma cultura diferente. Quando Portugal chegou aqui, quando Espanha chega do outro lado do continente, o que eles vieram? Colonizar, trazendo a cultura do reino deles. E eles trouxeram reis e sacerdotes. Diga, quando Deus põe reis e sacerdotes num lugar, é para colonizar a terra. Se nós estamos num ano, que está no 8º mês do ano de reis e sacerdotes, nós estamos num tempo de aprender a colonizar a terra com a cultura do reino. Posso ouvir amém? E o reino de Deus não é picanha nem maminha. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Amém? Que ano nós estamos? 2014. Não é coincidência. Por que esse é o tema de 2014, reis e sacerdotes? Porque Deus trabalha com números também. Quantos se lembram daquele hino antigo? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da... Conta, Deus quer. Deus quer. Tem um texto da Bíblia que diz o seguinte: eu vou te abrir a janela do céu e vou te dar bênção tal que você não pode contar. Deus gosta desse negócio de número. Deus criou algo para a gente poder multiplicar. Deus deu um poder de multiplicação para a gente. E esse é o ano onde Ele nos transiciona. Diga, antes eu era menino, falava como menino, pensava como menino, ganhava dinheiro como menino, mas agora eu vou ganhar como rei e sacerdote. Agora eu vou pensar como rei e sacerdote. Mas como nós vamos poder reinar pela palavra profética e exercer o sacerdócio profético? Vira para o seu vizinho e diz: simples. Ontem nós vimos que Deus nos criou. E como Deus nos criou? Conforme a sua imagem e semelhança. E Deus deu algumas ordens para nós. E a primeira foi domínio. Diga domínio. E nós vimos ontem que a palavra domínio é essa palavra no hebraico. Diga radá. Radá no hebraico quer dizer governar, submeter, trazer o reino. Agora, por que radá é governar? Diga, porque em hebraico as coisas são diferentes. Diferente, amados, dos nossos algarismos, porque nós temos dois tipos de símbolos para representar letra e número. São tipos diferentes. Sim ou não? Nós usamos certos símbolos para escrever e outros símbolos diferentes para contar. Sim ou não? Como em algarismos romanos, letras e números são os mesmos símbolos em hebraico. X em romanos é quanto? V é quanto? Isso não é macumba. Então o que eu vou te falar não é cabala. Para acalmar alguns, senão vai dizer, o cara veio dar aula de cabala. Não vim te dar aula de cabala. Só vim te mostrar o que Deus criou. Pensa comigo uma coisa. Quando Deus tira Israel do Egito, qual a primeira coisa que acontece depois daquela oração que eu expliquei para os irmãos? Né? Lembra na mesa hoje? Quando alguns de Israel se converteram, não foi com as 10 pragas. Eles se converteram quando chegou no mar. E aí Moisés resolveu orar. A gente lê a Bíblia e não presta atenção. Você lembra que Moisés tinha um probleminha? Ele disse que ele era papi pesado de babi baboca. Agora, me imagina aqui comigo, o Mami Moisés chegando na babibabeira do mar e falando, gente, eu vou orar. E aí, os caras começam a olhar para trás e vem um exército. E está lá Moisés, saci, Senhor. As isnas, eis-nos aqui, daqui diante de tua grandeza. E os caras, Moisés, ora logo, em nome de Jesus, amém. Uns faziam o sinal da cruz, outros plantavam bananeira. E ele, ó grande, a rei do univa verso. Levanta esse troço logo, Moisés, faz alguma coisa, gospe na água. E os caras lá desesperados. Vira para o seu vizinho e diga assim, você acha que Deus não pode te usar? Eu estou fazendo isso aqui para dizer para você, Deus não precisa da sua perfeição, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que se Deus usasse um cara muito eloquente, a glória não seria de Deus. Quem está me ouvindo?
Iam achar que foi o discurso do Cid Moreira, à beira do mar. É fantástico, nessa noite o mar se abrirá. Pô, lindo, maravilhoso. Mas não foi, Papi é assim, desse jeito. Deus usou um caqui cacara que tinha Papi problema. E Deus Nina nunca caqui curou esse caqui cacara. Agora vem comigo. Tinha um cara na Bíblia chamado Jacó, o espertão. Bacana, cara jóia, rapidinho. Na hora de pegar a bênção, ele é primeiro. Esperto. Para Deus usar esse cara, o que Deus teve que fazer com ele? E aí, Deus falou, beleza, agora você está pronto. E Deus vai usar. Mas Maurício, espera aí, na antiga aliança, Deus não usava coxo, não usava cego. Vira para o seu vizinho e diga, agora você pode entrar, querido. Porque Deus está começando a estabelecer de novo aquilo que Ele tinha estabelecido. Ele quer que a glória seja dele. E que quando olhem para a gente, digam, é a cara do Pai. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu amo a minha igreja. Mas eu amo mais a Deus do que a minha igreja. Diga, eu amo congregar aqui. Mas isso aqui é só prédio. A igreja somos nós. O dia que Deus nos dá um terreno de 100 mil metros, eu vou repetir, porque se Deus vai te dar hospital, Deus vai te dar universidade, você não vai poder ter pouca coisa. Tem que ser 750, perdão. Então, o dia que Deus me der 750 mil metros, eu estou dentro, eu amo, mas vai ser mais um lugar. E é passageiro. Porque eu sou Joe, de outro mundo. Eu não sou daqui. Posso ouvir amém? A gente está aqui para colonizar a terra, querido, mas a gente é de Sião. A gente é de outro lugar. Antes da fundação do mundo a gente já existia, está lá na Bíblia. Então nem existia terra, a gente existia no coração de Deus, nos sonhos de Deus. Ou a gente começa a crer nisso, ou vamos rasgar a Bíblia e fazer outra coisa. A gente é eterno, digo, o meu espírito é eterno em Deus. Quando Deus foi tirar aquele povo, primeiro passa aquele problema, daí eles vão até o pé do Sinai. No Sinai, o que Deus dá para Moisés? As tábuas da... Pergunta para o seu vizinho, em que língua Deus escreveu esse negócio? Gente, sabe qual é o nosso problema? Falta de curiosidade. A gente lê lá, fala, pois é, não, Deus deu. Fala, em mandarim. Eu tenho um curso de 3 aulas que fala sobre os códigos da Bíblia, onde qualquer pessoa com 2 neurônios consegue ler qualquer palavra em hebraico. Você não vai falar hebraico, mas você vai entender qualquer letra em hebraico. São 3 aulas, em 6 horas, qualquer ser humano consegue fazer isso. Agora, qualquer homem e mulher cheio do Espírito Santo, nessas 6 horas ele consegue profetizar com a Bíblia para qualquer pessoa e deixa as pessoas assim, hã? De onde você tirou isso? Dos códigos secretos de Deus. E eu vou te mostrar isso aqui rapidinho. Mas primeiro, pensa comigo. Que língua Deus falou com aquele povo quando teve que escrever? Não foi em egípcio, já te descarto, porque não seriam 10 tábuas da lei, seriam 10 caminhões de tábua. Você já viu egípcio? Para dizer, bom dia, é 552 bonequinhos. Para escrever 10 mandamentos, eram 10 caminhões de pedra. Em 1906, um arqueólogo vai para Minas e descobre minas no Egito. E dentro dessas minas, ele descobre uma oração escrita no hebraico mais antigo. E com carbono 14 eles datam essa coisa. E é na mesma época que Israel era escravo no Egito. E a oração dizia assim, Adonai, livra-nos dessa mina. Aquele povo, apesar de ser escravo, já tinha um alfabeto com 22 caracteres, com 22 desenhos que queriam dizer, e eles conseguiam se comunicar. Por que José era tão inteligente? Porque ele era cheio do Espírito.
Porque ele era obediente aos pais. Ele seguia os princípios. Amém? Ele era escolhido por Deus. Deus deu chaves para ele. Amém? Deus deu códigos proféticos. Posso ouvir amém? Por que Deus usou José? Diga, porque, apesar de tudo que sofreu, continuou exercendo o ministério. Gente, o dia que eu ouvi isso, eu pirei. Para pensar. Quem aqui já parou de fazer alguma coisa porque começou a sofrer? Outro dia eu peguei um aluno meu, na turma desse semestre, lá no Ministério Ágape, onde eu tenho uma turma de profético, e ele veio no fim, falou, pastor, acho que eu estou em pecado. Falei, por quê? Eu era intercessor, larguei, eu era líder de homens, larguei. Falei, por quê? Não, porque minha filha tem 17 anos de idade, ela está namorando um cabeludo que gosta de rock. Pô, parecia a minha foto de 8 anos atrás. Eu falei, qual é o problema do cabeludo que gosta de rock? Eu gosto de rock e já fui cabeludo. Ele, não, pastor, mas o cara não é crente. Eu falei, eu também não fui crente há alguns anos atrás. Ele, não, mas eu estou revoltado. Eu falei, e o Kiko? O que Deus tem a ver com isso? O que as pessoas têm a ver? Deus mandou separar de orar? Não, pastor, mas é assim, desse jeito, que autoridade eu tenho? Jesus só teve autoridade pelas coisas que sofreu. O autor dos Hebreus diz isso. Quem mandou separar de orar? Não, pastor, é porque, o que eu vou fazer? Minha filha. Eu falei, cara, Deus ama a tua filha. Você já ensinou o evangelho para ela. Só que você está tentando tratar uma filha de 17 anos como um bebezinho. Trate de maneira diferente. Cuide de maneira diferente. Volte aonde Deus mandou você estar. Por que Deus pôde usar José? Porque José, mesmo sendo escravo, não deixou de profetizar. Mesmo tendo sido injustiçado, foi vendido pelos irmãos. Foi injustiçado pela Patifa, mulher do Potifar. Quando se lembra daquela Patifa, foi dar em cima do cara, o cara saiu correndo. Ai! E ele foi preso, e ele não deixou de profetizar. Não é porque você está tendo problema na sua família, onde seja, que você vai deixar de ser usado por Deus. Vocês trabalham com veredas antigas? Craig Hill, quando veio para o Brasil lançar um dos seus cursos, o filho dele tinha saído de casa. E no avião ele brigou com a esposa, dizendo, eu não vou dar esse curso, eu vou chegar lá, vou pedir perdão, porque eu não tenho moral para fazer isso. A mulher dele falou, nós temos tantos filhos, você ensinou o evangelho para todos eles, igual. Se esse resolveu se desviar, o problema é dele, ele vai colher as consequências, nós vamos orar, ele vai voltar. Mas você não perdeu a sua autoridade porque ele resolveu ficar doido. Agora você tem mais autoridade, porque você sabe a dor de um pai que o filho sai de casa. Ele calou a boca e marchou. Tem vezes que a gente precisa de um profeta dizer para a gente, cala a boca e marcha. E a gente vai e marcha. Diga, no deserto não murmura, senão você vira comida de serpente e escorpião. Cala a boca, não tem nada para falar, ora em línguas, alabachúrias. O que você falou? Não sei, só Deus sabe, amém. Mas não pequei, pelo menos. Enche a boca d'água, compra o algodão doce, bota tudo na boca. Chupa chuchu, faz qualquer coisa, mas não peca. Porque a Bíblia deixa claro, não é o que entra na tua boca, mas é o que sai. Eu aprendi isso de uma maneira muito engraçada. Estava num concílio na igreja metodista, aí uma das pautas do concílio é, irmã fulana de tal, que fazia parte da administração, foi pega fumando escondido no quintal. Aí o meu pastor sábio, pastor Joelson, virou e falou, queridos, gostaria de botar um adendo nessa pauta, nesse ponto aqui da pauta. É o seguinte, queria também pedir que nós tratássemos com os fofoqueiros que vieram dedar essa irmã. Que não é o que entra na boca, mas é o que sai. E aí meu pastor inventou a máxima. Fumar não é pecado. Se você conseguir chupar a fumaça e não pôr para fora. Morreu, foi para o céu. Aleluia. Eu falei, cara, que sabedoria do pastor. Como lidar com as coisas? Falou, o que contamina mais? Essa irmã que fuma escondido lá no quintal. E um fofoqueiro foi lá ver, ao invés de orar por ela, veio trazer na pauta do concílio da igreja. Ou um fofoqueiro que fica disseminando problema na igreja. Quem está me ouvindo? Diga, até o tolo calado passa por sábio.
Até o tolo calado passa por sábio. Está lá na Bíblia, fica quieto. Ainda vão achar que você é o mais inteligente da sala. Já foi em discussão, todo mundo fala besteira e você fica quieto, fala, ganhou o troféu de sábio. Não falei nada, por isso mesmo, fica quieto que ganhou o troféu. No mundo que fala tanta besteira hoje, fica quieto, vão buscar você. Agora, tem um negócio que Deus me ensinou ao longo dos anos. Sabedoria que não é pedida pode ser entendido como crítica. O que quer dizer isso, Maurício? Não dê seus conselhos sábios para quem não pediu. Porque a primeira coisa que a pessoa pode te dizer, eu perguntei. E a segunda coisa vai dizer, você é enxerido. Sabedoria é igual relógio de bolso. Não está à mostra para todo mundo ver. Você só tira se alguém pedir que oração e você olha e faz um charme. Quando você recebe códigos de Deus, você espera as pessoas pedirem para você. E aí você conta. Você não sai anunciando, eu tenho um novo código. Não, fica quieto. Alguém vai te perguntar. Para esse alguém você vai falar. Quem está me ouvindo? Então como que a gente lê isso aqui? Simples, Deus criou códigos fáceis de qualquer criança memorizar. Diferente do nosso alfabeto, que fala que Q é igual a queijo, aí você bota um queijo mineiro com a faca do lado para fazer o quê? E começa a inventar. Deus estabeleceu um código simples. Por exemplo, essa palavra radá, lembra que hebraico é da direita para a esquerda? Começa com reis, que quer dizer trono ou regente. Dalet, que quer dizer porta, e rei, que quer dizer janela ou revelação. Agora vem comigo. Do trono, Deus abre uma porta que nos dá revelação. Quem é que está sentado no trono à direita do Pai? Em João 10 ele é a porta. E quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá revelações do céu, porque daí a gente aceita Jesus e entra pela porta, e aí tem um lugar que pode sentar junto com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Então radá quer dizer simplesmente isso. Vai e traz a revelação da porta que leva até o trono. Quando Deus estava dizendo isso para o homem, Deus não mudou a ideia dele. Todo filho de Deus tem um legado e um chamado de trazer domínio. Alunos, vocês têm um legado e uma autoridade para entrar na escola e trazer o domínio do reino. Com o seu comportamento, com a sua autoridade. Calados às vezes, vocês estão lá e fazem a diferença e são a diferença. O meu baterista, por anos, ficou quietinho. Até que o Chiquinho, que toca com o Jô Soares, que é um desviado da Assembleia de Deus, chamou meu baterista para tocar. E eu, contra o negócio, falei, o cara vai tocar música profana, o cara vai tocar no mundo. Aí Deus falou, assiste esse negócio. Eu fui assistir um documentário de um cara chamado Paul McCartney. Alguém já viu isso? Quando ele fala como ele venceu a depressão. Porque a mulher dele tinha deixado ele, passou por depressão. E ele confessa nesse documentário da BBC de Londres que ele ia cometer suicídio se não fosse o baterista dele. Como é que é o nome desse baterista? Abe Laboriel Jr., filho de um dos baixistas mais famosos da Integrity Music. Um crente no Senhor Jesus, que toca para o Paul McCartney. E esse cara falou de Jesus para o Paul McCartney, e falou do amor de Deus, e falou que Deus tinha algo maior. E Paul McCartney disse, por causa das orações desse cara, eu estou vivo. Aí falaram, mas agora você é crente? Ele falou, eu creio que Deus existe. Por causa do testemunho dele, por causa da maneira dele ser. E Deus falou, eu botei um José no meio do Egito. Eu fiz Moisés estudar nas piores ou melhores escolas do Egito. E eu não tirei eles do mundo. Inclusive, está lá escrito, eu não peço que tire do mundo, mas livre do mal. O que eu fiz? Eu enviei o meu filho. Como o pai envia um lobo no meio um cordeiro no meio dos lobos. Eu não tenho uma queixa da esposa do meu filho. Não tenho uma queixa dos filhos dele. Pelo contrário. Desde que ele é mais temente a Deus, mais sensível a Deus. E os amigos dele, viciados em cocaína, os amigos dele bêbados, vão na casa dele pedir oração. E 2 já estão libertos. Quem é que está me ouvindo? Nós temos que formar reis e sacerdotes
que vão entrar nesse mundo mal e tirar os caras. Ele volta, ele pede oração para a nossa intercessão, ele vai enviado. Quando ele volta, a nossa intercessão ora e limpa o cara espiritualmente, moralmente. Só que os caras da banda não contam uma piada suja. Quando fala palavrão, perto dele falou: ô irmão, me perdoe. Por quê? Por causa do comportamento. Ele nunca falou para os caras: não falem palavrão perto de mim. Mas a presença, diga a presença. Diga: eu sou portador de uma presença. Querido, ou você crê nisso, ou você está sendo enganado por você mesmo. Quando você entrega a vida para Jesus, uma presença entra dentro de você que não existia. Essa presença chama-se Príncipe da Paz. Essa presença chama-se Rei dos Reis. E você leva essa presença com você. E o ímpio sente. Eu já entrei em lugares e as pessoas: cara, eu estou arrepiado. Já entrei em loja: que aura que você tem. Já entrei em lugares que o cara fala: que energia. Eu acabei de contratar uma empresa de marketing para fazer a nova identidade visual da nossa igreja. E o cara foi assistir um programa de televisão nosso. E eu já tinha pagado tudo que eu tinha que pagar. E o cara falou: rapaz, assisti seu programa de televisão. Eu falei: é. Ele falou: meu, você prende a gente. Eu falei: que é isso? Ele falou: é. Você fica com aquele negócio, a cada 7 minutos você fala: eu vou orar por você. Eu vou orar. Eu falei: eu quero oração. Eu falei: o que mais? Ele falou: cara, e quando você começa a dar aqueles pulinhos, eu chamei minha mulher e falei: olha. Eu falei: mas o que vocês acharam? Ele falou: ó, esse cara não é artista, não. E ele falou para a mulher dele: por que não é artista? Porque eu estou todo arrepiado. Ele dá os pulinhos, a gente arrepia aqui em casa. Não são crentes, mas sentem a unção e a presença. Ele falou: cara, eu preciso mais de você. E ele falou: eu decidi, pastor, eu vou parar de fumar. Eu falei: por quê? Porque eu assisti o seu culto. E no culto eu contei esse testemunho para você. E você não me acusou dizendo que eu era pecador, mas você me mostrou que tudo que me faz mal, eu não posso ser dominado. O que você falou, o que o seu avô falou para você. E o meu testemunho. Agora vem comigo, o que a Bíblia diz? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e o seu. O sangue sem testemunho não serve para nada. Só serve para fazer molho de comida. Eu e você precisamos dar valor a esse sangue com um bom testemunho. E esse testemunho vai transformar vidas. Como reis e sacerdotes nós vamos entrar nos lugares. Deus, quando pôs isso aqui, Ele botou códigos de vida eterna. Lê comigo o que acontece depois. Lá em Gênesis 14 começa reis e sacerdotes. Pastor, quanto tempo eu tenho? Só para saber onde eu paro. Não, o senhor me diz, eu vou até onde o senhor me mandar. Não, eu estou à vontade, mas senão vai acontecer o que acontece lá na igreja. Quando o cara pergunta: pastor, que horas eu paro? Eu falo: querido, eu vou embora 10h30 e você fica com a chave, você fecha o prédio. Que horas? Me dá 1 hora, eu termino, pastor. 10h30, tá bom. 20 minutos? Quem aí me dá 20 minutos mais? 20, 40, 60, 80. Meu voo é 5 para 6, eu consigo falar até lá. Vamos lá, rapidinho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grandíssimo. Olha para mim e diz para mim: se Deus chegasse para você e falasse tudo isso: cara, eu sou teu sócio, eu sou teu protetor, tua recompensa vai ser grande. Quantos falariam aleluia? Quantos falariam glória a Deus? Quantos falariam uhul? Beleza? Olha o que o Abraão falou. Então disse Abraão: ó vida, ó céus, que infelicidade. Eu morro sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus se manifestando para o cara, e o cara dizendo: Senhor, eu estou pior que subnitrato de pó de nada, eu sou o sovaco de cobra, Senhor. E aí o cara vai e se mete a dar uma aula de biologia, anatomia e de sexo para Deus. Presta atenção. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filho, porque se alguém nascer da minha casa vai ser meu herdeiro. Eu imagino Deus assim, maravilhado, pegando o iPad e anotando. Uau, que coisa, eu não sabia. Ao que lhe veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas. Deus falou: é nesse nível que a gente vai conversar. Então é nesse nível que a gente vai conversar. Então vamos baixar o nível. E Deus falou: vai sair de você, José. Beleza? Verso 5, então o Senhor levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E acrescentou-lhe. Lê o amarelinho só você. 1, 2, 3 e... mais 2 vezes. Deus falou algo. O profético é quando Deus vem e fala, ou com palavra, visão, sentimento, amém? Deus deu um código, diga uma chave.
de como seria a descendência dele. Beleza. Onde é que aprendemos as belas histórias de Cristo? Na escola dominical. E o que nos ensinaram na escola dominical? Que Abraão saiu. Tem jeito de apagar a luz rapidinho? Sim ou não? Não? É difícil? Então vem comigo, olha para cima. 1, 2, conta comigo. 3, 4, 17, 39, 42, 86. Ih, errei. De novo. 1, 2. Aí está lá o Abraão. Foi isso que a gente aprendeu. Aí vem o pregador pentecostal e diz: assim, rabaxalabalaba, será a sua descendência, incontável como as estrelas. Já viu? Gente, é bacana pra caramba. Diga, quando eu era criança, eu ouvia historinha de criança. Mas agora eu estou crescendo. Eu preciso ouvir história de gente grande. Porque eu sou rei e sacerdote, diz isso. Agora apagou. De novo, vem comigo. 1, 2, 3, 17, 42. Obrigado. Pode acender a luz, irmão. Tem que... Um aplauso para o irmão que foi lá apagar a luz. O que aconteceu aqui, amados? Primeira coisa, aquele que sair das tuas entranhas, diga Yatsá. Agora diga eu com isso. Eu vou pular isso aqui para ir mais rápido. Deus estava falando uma coisa para ele. Querido, é do meu jeito e não é do seu. Está comigo ainda, sim ou não? É do meu jeito e não é do seu. E ele não entendeu o que Deus falou. Eu vou pular tudo isso aqui, senão a gente não acaba às 10h30. Vamos lá. Então vou voltar, vai lá. Vamos ver os códigos no hebraico. A palavra aqui é Yatsá, diga Yatsá. O que Deus estava dizendo? Primeira letra, Yod. Yod é o símbolo de uma mão. Deus estava dizendo, não é na força da tua mão, é na força da minha. Posso ouvir amém? Segunda coisa, letrinha, Tzadik. Tzadik lembra o quê? Um homem de joelhos orando. Quantos aqui já oraram e nada aconteceu? Tem coragem de falar. Quantos já fizeram campanha de oração e nada aconteceu? Amém? Que oração, irmão? Que oração, irmão? Quantos aqui já fizeram oração e Deus não respondeu? Como é que é o nome desse irmão aqui, pastor? Eu perguntei a hora, ele não disse, pastor. Por quê? Porque eu não paro de falar. Vira para o seu vizinho e diga, é uma dica para você. Porque oração não é só você falando, Deus também quer falar. Você já viu aquele irmão que vai orar, ó Senhor, meu Pai, meu reino, em nome de Jesus, gol, amém. Aí encontra outro irmão e fala, paz do Senhor, caramba. Está tudo ruim, está uma desgraça. Estou orando e Deus não fala. Lógico que Deus está dizendo, deixa eu falar. Vira para o seu vizinho e diga, ora e cala a boca. Porque a próxima letra, sabe que letra é? Depois de você orar, silêncio. A primeira letra do Aleph Beit, do alfabeto, é uma letra muda, ela não tem som. A Bíblia não começa com Aleph, ela começa com Beit, Bereshit, Bara, Elohim. No princípio criou Deus. Por que começa com Beit? Porque Beit fala da casa. Mas e o Aleph? Aleph é silêncio, diga saudade. Mas também é força. O silêncio fala muito mais, às vezes, do que 1000 palavras. E Deus estava dizendo, vem na minha presença, que eu vou pôr a minha mão sobre você, vou responder sua oração, e a minha força vai se manifestar. O que o imbecil fez? Desculpa falar assim. A mulher dele falou, deita com a Agar. Ele olhou para Agar e falou, amém. Bobo ele, né? Agar devia ser feia para caramba. E ele deitou lá com a Agar, tufi. Diga, a semente certa, na terra errada, dá o livro errado. Ora, digo ao Corão. Quem está me ouvindo? A semente certa, na terra errada, dá a árvore errada e dá o livro errado, porque livro é feito de folha, folha é feita de árvore. Diga, a semente certa, na terra certa, dá o livro certo. Ora, diga a Bíblia. Que mitzion tetse Torá, de Sião sairá a lei. E a palavra de Deus de Jerusalém. Da onde vem tudo isso? Deus dá uma linhagem através de Abrão e faz de Abrão uma grande nação. Mas tinha a terra certa. Não adianta você botar a semente no lugar errado. Diga, rei e sacerdote
precisam saber administrar a semente. Então o Senhor levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, tá? E aí a gente conhece o texto. Fora, o que a gente acha que aconteceu? A gente aprendeu o seguinte, que o Abrão estava lá dentro da cabana dele. E Deus falou: sai para fora, meu filho. Ele saiu. E olhou, falou: uau. Mas não é isso que está escrito. Deus quer ensinar a gente que existem dimensões, diga dimensões. Pedro, para começar a primeira pregação do Evangelho aos gentios, precisou ser levado a uma outra dimensão. E nessa outra dimensão um lençol desceu. Quem está comigo? Deus leva a gente no profético em dimensões que o nosso corpo físico não vai, mas o nosso espírito vai. Quem está comigo? E quando você entende isso, você começa a entender que Deus, quando Jesus fala: olha, vamos até a sua casa, e o cara fala assim: não precisa ir lá em casa, porque eu sou homem de autoridade. Se eu dou uma ordem, os meus soldados vão me obedecer. Ele falou: não vi tamanha fé em Israel. E dali Jesus ordenou e a filha do cara foi curada. Quando se lembra disso? A dimensão da nossa fé e da nossa autoridade vai além da nossa influência geográfica. Ela vai nas dimensões das chaves proféticas que Deus nos dá. Posso continuar? Deus não quer apenas que a gente profetize para pessoas. Deus quer que a gente profetize para cidades e nações. Deus quer que a gente profetize mudanças. Eu me lembro quando Deus me deu o nome do prefeito da minha cidade. Eu fui até o atual, então, prefeito, e disse para ele: eu sei quem é o próximo prefeito. Ele tirou o óculos e falou: quem? Eu falei: o único cara que tem 40 anos. Ele falou: quem tem 40 anos? Eu falei: Eduardo Cury. Ele olhou na minha cara, falou: você está dizendo isso? Eu falei: não, Deus me disse. E fui embora. Daí ele falou: volta aqui, volta aqui. O Eduardo está em terceiro lugar nas pesquisas, você está maluco? Eu falei: não, e ele vai ganhar no primeiro turno, tá? Shalom. Já fiz propaganda de vocês, né? Nem amém vocês falam para propaganda. Passaram-se os meses, o Eduardo Cury foi eleito no primeiro turno. Os pastores da minha cidade olham para mim, eu virei apostila de heresia na minha cidade, porque eu sou profético. No cemitério, no seminário da minha cidade eu sou uma apostila de heresia. Por quê? Porque um menino teve uma visão comigo, que o leão da tribo de Judá vinha me salvar, e eu estava numa árvore e falsos leões tentavam me derrubar, e o leão da tribo de Judá vinha, derrubava aqueles leões, e eu subia nas costas do leão. Aí falou: quem é ele para subir nas costas de Jesus? Falei: o mesmo cara que leu a Bíblia que Jesus diz que é caminho, e caminho a gente pisa nele. Cambiou. Só que a profecia não é minha, foi de um adolescente. E eles distorceram tudo. Presidente do conselho de pastores da época da minha cidade. Aí eu olhei para ele e falei: cara, você é louco, você é bipolar? Ele falou: por quê? Eu falei: você escreve uma apostila dizendo que eu sou herege e me dá uma carteirinha de pastor e assina. Tem alguma coisa errada. Não, pastor, não é bem assim. Eu até acredito nisso, mas a minha dominação não deixa. Então, eu falei: ah, tá. Você é bipolar. Porque lá na sua igreja você é um, aqui você é outro. Beleza, te respeito, te amo. Estamos juntos, é nós. Lá no céu a gente mora junto, amém? Te amo em Cristo. Tenho que te respeitar. Mas não aceito o que você faz. Por que isso, Maurício? Porque o profético vai sempre ser rejeitado. Querido, você quer uma vida boa e tranquila? Para com esse negócio de profético. Para com esse negócio de profético. Seja crente normal. Abre o culto, shalom, vai embora, o pastor vai lá na porta, despacha vocês, vai com Deus, acabou. Vida normal. Começou com profético, você vai ser perseguido. Diga para o seu vizinho: ora, diga José. E quem é que vai perseguir ele? Os próprios irmãos. Os próprios irmãos vão perseguir ele. Sim ou não? É Bíblia. Agora diga: você ainda está afim? Se não está, pode ir embora, querido. Eu falo para 2 ou 3 que tiverem afim. Agora, se você está afim, você vai levar paulada. Você vai levar pedrada. E ainda vai ser intercessor desses caras que te deram paulada e pedrada. E ainda vai ser resgatador da família deles. Para isso que Deus botou reis e sacerdotes na terra. Vai ser perseguido. Davi foi rei e governou sobre os irmãos que tripudiavam sobre ele. Davi matou Golias, tanto para Saul, que o tentaria matar mais tarde, quanto para os irmãos que desprezaram ele. Quem está me ouvindo? Deus quer me dar e te dar um coração humilde.
para a gente servir a todos. Porque eu posso ser rei e sacerdote, mas eu tenho que ser servo de todos. Está me ouvindo ainda? E aqui, algo acontece. Conta as estrelas. Abraão começa a ver algo, mas para isso a gente precisa entender a palavra contar. Diga safar. Samek fe reish. Safar no hebraico é marcar, falar, decretar. Safar no hebraico é mais do que 1, 2, 3. Safar no hebraico é algo assim. Marca. Fala. E agora eu vou te explicar o que é. Quantos aqui tem um amigo ou uma amiga que está preso nas drogas ou na prostituição? Levanta a sua mão. Sabe o que é safar? Vai e aponta o laser na cabeça desse demônio. E começa a marcar e dizer, perdeu. Eu reivindico a vida do Astolfinho, da Godofreda, do Sidoflov, do Pafunso, seja o nome do seu amigo, para o reino da luz. Porque eu sou rei e sacerdote. E me levanto na autoridade do nome de Jesus para dizer, perdeu. Eu quero essa vida. Eu sou fruto dessa oração. No dia 30 de setembro de 1991, eu entrei viciado, traficante, prostituto, tocava numa casa, numa boate de striptease e de prostituição. E aos domingos tocava na igreja evangélica. E ainda pregava. E o que aconteceu? E eu ainda estava saindo do cemitério. Ontem eu fui rever minhas coisas. E por muito tempo eu consegui enganar todo mundo. Palavra da vida, quantas vezes eu não fugi daquele lugar? Para poder ir cheirar cocaína, vender cocaína e fazer as coisas. Por quê? Negar o poder de Deus. Eu negava o poder de Deus em mim mesmo. Mas um dia de manhã, uma tia minha ouviu um apóstolo dizer, faz assim com a sua mão, que nem conchinha, e bota a pessoa que você ama pela fé na sua mão. E começa a dizer, Satanás, eu reivindico a vida. E ela disse, eu reivindico a vida do Maurício para o reino da luz. Eu estava dentro de um ônibus. Uma mulher da Assembleia de Deus entrou e falou, filho, Deus mandou orar por você. 1h40 depois eu estava liberto, curado, remido, salvo, cheio do Espírito Santo. Eu louvo a Deus. Quantas vezes o Magu foi na minha casa dizer, filho, você não tem jeito, mas nós te amamos. Quantas vezes meu pastor ia na minha casa e falou, filho, você não tem jeito. Só que alguém resolveu fazer diferente, resolveu marcar. E disse para aquele principado, para aquela potestade, para aquele demônio, disse, perdeu. E sabe o que acontece? Já assistiu o filme? Que tem um cara lá, um sniper, e vem o outro aqui, o cara marca aqui com laser. Você marca com laser daqui, sabe o que acontece? Lá do céu, pá! Deus dá o tiro. Acabou. Acabou. Você não precisa fazer nada. Não é você que vai fazer a guerra. Não é você que vai libertar. Quem liberta é Jesus. Quem salva, quem cura, quem enche com o Espírito Santo é Jesus. A gente só marca território. Quem está comigo? Vai marcando o território. Diga, eu nasci para marcar território. Vou pular isso aqui para a gente terminar bonito. Vamos terminar bonito. Vamos lá. O que Deus mandou eles marcarem? Diga, Cocabe. E o que é Cocabe, gente? Estrela, mas também quer dizer príncipe, regente. Deus chegou e disse, Abraão, vem cá, marca príncipes e regentes. Fala com eles e decreta para eles. Agora vem comigo e viaja, rapidinho. E Deus pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, o quê? Estrelas, diga príncipes e planetas. Mas para que mesmo? Gênesis 1:18, lê. Para, a gente sempre lê daqui para frente, para fazer separação entre luz e trevas, dia e noite. Só que eu e você ficamos com essa parte natural, quando Deus fala sempre o sobrenatural primeiro. De onde vem isso? Sempre o sobrenatural vem primeiro. No princípio criou Deus o quê? O quê? O que foi criado primeiro? Diga, o sobrenatural vem sempre primeiro. O seu espírito foi criado primeiro, depois o seu corpo. E Deus está repetindo aqui, dizendo, esses príncipes, ou essas estrelas, esses astros, essas constelações, foram criadas para trazer governo no dia e da noite. Antes que você vá embora e fale, esse cara ficou louco, quantas mulheres ou homens aqui já cortaram o cabelo na lua? Irmã, como é que a senhora fez para ir até a lua? Tudo bem, tem uns irmãos que a gente vê que corta o cabelo na lua, lá. A cabeça fica igualzinho à lua.
Anda cortando na lua. Não, agora, sem brincadeira. Quantos já ouviram dizer que a lua influencia as ondas do mar? Que a lua influencia as plantações? Que a lua influencia o crescimento de cabelo? O que é isso? Diga, energia. Ou seja, existe uma energia cósmica que vem desse astro e influencia a Terra. Sim ou não? Agora, quando o salmista viaja comigo e vai para o Salmo 121, diz, de dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O sol é fácil, gente. Raio ultravioleta vai dar câncer. E a lua? A única pessoa que eu ouvi dizer que teve problema em tomar um banho de lua foi a Celi Campelo. E só os antigos dão risada. Porque ela tomou banho de lua com um biquíni amarelinho. Bem pequenininho, que cabe aqui na minha mão. Maurício, como é que você sabe? Não é do meu tempo. Mas é da minha cidade, gente. Celi Campelo de Taubaté. Hebe Camargo, Cid Moreira, Monteiro Lobato, PCC. Tudo nasceu na minha cidade. Taubaté, gente. Eu sou de Taubaté. Lindo de viver. Vamos lá. O que Deus fez então? Ele estabeleceu os astros para governar. Agora vem comigo e não perde o fio da meada. Deus pegou Abrão de um nível e falou, sobe Abrão. O que significa levou para fora? E disse, Deus tirou Abrão do nível natural e fez o quê? Olha Jesus aqui. E levou Abrão para outro nível. E lá de cima, Deus mostra para o Abrão 12 constelações, que nós chamamos de signo do zodíaco. Para e pensa comigo só um instante. Por que em Mateus 16, Jesus chega para os fariseus e saduceus, que estavam pedindo um sinal do céu, e diz assim, vocês sabem ver a face do céu, mas não sabem interpretar os tempos. Vira para o seu vizinho e faz cara de sábio e fala assim, porque o calendário deles eram as constelações. O que é isso, querido? Eles olhavam para o céu e viam as constelações e sabiam que mês eles estavam. Não tinha iPad, iPhone, não tinha folhinha, não tinha calendário. O calendário era o desenho do céu. Quem está comigo? Gente, qualquer Google te explica isso. Ou então você compra o livro Tempos e Estações. 20 anos estudando para poder chegar e te dar em 20 horas um negócio simples. Presta atenção. Deus mostra isso para Abraão. Agora, eu aprendi no cemitério, no seminário, que para eu criar uma doutrina eu preciso de 3 pés. É verdade ou não é? Beleza, então, Deus fez isso só uma vez? De jeito nenhum. Diga, Deus fez isso com Moisés. Quando subiu o Sinai, o que Moisés viu? O povo via relâmpago, fumaça, trovão, sim ou não? Amém. E o Moisés, o que ele viu? Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o que? Modelo que no monte se te mostrou. Ele subiu um monte, mas ele viu uma outra dimensão. Ele viu um desenho que tinha no céu. Então, quando vocês usam menorá, estrela de Davi, vocês não estão usando coisas judaizantes. Primeiro, porque Moisés não era da tribo de Judá. Segundo, Deus deu isso para os sacerdotes e não para a tribo de Judá. Quando Deus dá uma quipá, dá talite, dá o shofar, Deus dá para os levitas, para os sacerdotes. Quem está comigo? Deus não deu para a tribo de Judá. Então, quando a gente fala isso é judaizante, é ignorância. Está comigo ainda assim ou não? Deus deu para os sacerdotes carregarem um símbolo. Símbolo de coisa que tem no céu. Então, quando alguém fala mal de um símbolo, ele está falando mal de quem? De Deus. Porque Deus que criou o símbolo. Esses símbolos foram feitos aqui na terra. Agora, o que aconteceu? O Abrão tinha subido. No túnel do tempo, 400 anos mais tarde, nasce um menino no Egito. Esse menino cresce. 80 anos mais tarde, ele está numa sarça. Uau! E aí Deus leva ele lá e faz o quê? Jesus. Quantos acreditam que Jesus é o Pai e o Espírito Santo são um? Amém. Então está lá, Jesus chama Moisés e diz, Moshe, Moshe, eres kodó. O que ele está dizendo? Moshe, Moshe, eretz kadosh. A terra que você está é santa. Beleza. Olha isso aqui, Moisés. Só que eu tenho um outro desenho. E mais de 400 anos atrás eu prometi para o meu filho Abrão que a descendência dele seria assim.
para, volta. Então aqui, os 12 tronos malditos de governo. Lá em Apocalipse você encontra o trono de Satanás. Na Bíblia várias vezes você vai encontrar os tronos. Tronos. Diga, onde tem trono, tem rei. Tem governante, tem regente. Está lá. Moisés está recebendo 2 tábuas, mas Moisés está vendo uma estrutura. E Deus está dizendo, sabe onde é que esses caras copiaram essa estrutura? Primeiro, fui eu que estabeleci esse governo. Só que esse governo foi corrompido. E eu preciso descer para a terra um desenho que tem no céu. E ele desce para a terra um outro desenho. Qual o desenho? Do acampamento de Israel. E por anos, por décadas, onde eles andavam, a glória de Deus estava no meio. E as 12 tribos se acampavam à volta. E a cada mês, de acordo com Números 10, uma tribo ia à frente. Quem era o rei de Israel? O próprio Deus. O que fazia aquele povo dos exércitos dos filisteus, heveus, amorreus tremer? Não era o tropel de gente, plá. Não era a poeira que levantava, mas era a glória que vinha. Quando eles viam de longe, a glória, eles falavam, o que é isso? Nenhum exército tem isso. E não se fez assim a nenhuma outra nação. A glória de Deus estava no meio deles. E eles congregavam à volta. Números capítulo 2 diz que todos deveriam congregar de frente para o tabernáculo. Cada um com a sua bandeira, diga identidade. Segundo a casa paterna, diga identidade familiar. E cada tribo, além de ter sua posição, sua identidade, tinha uma insígnia. Números 2:2. O dia que eu li isso, eu pirei. Falei, Deus, que é isso? Naquela época só tinha um Strong dessa grossura, lembra? Para a gente lá era vendido mais barato. A gente comprava aquele livrão, virava. Aí eu fui ler lá e o Strong era em inglês. Aí eu achei, o que era aquela palavra? Token. O que é token, gente? Nos anos 1990 e alguma coisa, o que era token? Eu não sabia. Agora aqui, quem tem token? Você sabe o que é token? É um segredo que protege a sua senha. Deus já tinha inventado o token. E deu para cada tribo um segredo, um código, digo uma chave. E cada tribo tem, está lá em Números 2:2, é só você ler sua Bíblia. Simples demais. E Deus falou, é isso aqui, meu modelo. O que esses caras fizeram? Se corromperam. Moisés, todas as nações. Não foi para Moisés. Diga para o seu vizinho, ele errou, é para Samuel. Vai lá no túnel do tempo. Samuel, todas as nações têm rei, a gente também quer um rei. Samuel ficou chateado, Deus falou, cara, não é vocês que eles estão rejeitando. Porque quem era Samuel? Um profeta, um sacerdote. Vivia na casa do sacerdote Eli, cresceu. Os filhos do sacerdote Eli se corromperam. Ele assume um sacerdócio sem ser, diga, igual nós. E o que acontece? Deus vira e fala, eles estão rejeitando a mim, já que eles querem um rei, tá bom que eles tenham um rei. Eles escolhem um cara da tribo de Benjamim, um cara chamado, o mesmo nome do cara lá da frente, lá, o Paulo, Shaul. Da onde é Paulo? Da tribo de... Todas as tribos são redimidas em Cristo. Simeão peca, matando os caras. Deus pega um Shimon, Pedro. Mas Deus, antes de pegar Pedro, Deus pega um outro Simeão, que apresenta Jesus no templo. Tudo, diga, minha família é redimida em Cristo Jesus. E eu posso me tornar rei e sacerdote. Quem está comigo ainda para a gente fechar bonito agora? Vem cá. O que diz as Escrituras em Lucas 4? Então o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance. Gente, diz para mim, onde é que é na terra que você consegue ver todos os reinos do mundo? Diga, não existe lugar. Eu estive no Empire State outro dia, não consegue ver todos os reinos do mundo. Aí, no Everest, você não vê todos os reinos do mundo. Diga, numa outra dimensão. Pastor, mas agora Deus não está indo, não. O próprio Deus estava ali em carne, aí precisava usar o diabo. Diga, quando eu não escuto Deus, só os homens, quando eu não escuto Deus, Deus usa minha mulher ou minha mãe. Quando eu não escuto minha mulher ou minha mãe, Deus usa o diabo. Mas ele usa alguém. Você vai ouvir Deus. É verdade. Não seja metido a besta, senão você fica com a besta. Presta atenção. E disse, eu vou te dar toda a...
eu vou te dar as chaves e eu vou te dar os desenhos. Eu vou te dar as chaves, quem tem a chave tem autoridade para entrar e sair. E eu vou te dar o desenho, porque todos os desenhos, toda a glória, foi me entregue. Quem que entregou isso para o diabo? Vira para o seu vizinho e fala, nosso irmão Adão. Gênesis 1, 26. Está aqui, dominai. No dia que Deus falou dominai, Deus falou, toma todas as chaves para você. Estão comigo ainda, sim ou não? Aí o mané do Adão vai lá e entrega as chaves para Satanás, para a serpente, para o diabo. Agora, só um minuto de comercial. Onde Jesus nasceu? Como era o nome daquela manjedoura? Pergunta para o seu vizinho, por que Jesus nasceu numa manjedoura? Vem comigo. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles tinham uma essência, um DNA, diga, semelhante a Deus. Tudo que eles faziam era o que eles tinham aprendido com Deus. Então o DNA deles era alimentado pela obediência. No dia que eles desobedeceram a Deus, eles comeram do fruto de uma árvore. Eu chamo a árvore da morte. A Bíblia diz que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto o bem quanto o mal vão gerar morte. Conhecer qualquer coisa sem Deus gera morte. Eu vou repetir. Conhecer qualquer coisa sem Deus gera morte. E distorce o nosso DNA. A partir daqui, o homem deixou de ter um DNA divino e passou a ter um DNA animal. Está comigo ainda, sim ou não? Para Deus tirar o homem daquele lugar, Éden, e botar o homem no natural, o que Deus teve que fazer? Matar um animal e cobrir. A partir daí, a Bíblia toda só fala de um assunto. Pastor, não estou entendendo, já vai entender. Todos os ritos de Levítico apontam para quê? Morte de animais. A cobertura do tabernáculo era pele de... E para colocar a pele lá, o animal tem que estar morto. Em outras palavras, Deus está dizendo, mate a besta que está em você. Quem está comigo? Porque todos temos uma natureza animal. Jesus chega para os religiosos e fala, raça de... Aí para um outro povo, Jesus chama de cães. Para um outro povo fala, não lança pérola aos... E quem são esses caras? Animais. Agora, você concorda comigo que às vezes você age igualzinho animal? Sim ou não? Quantos concordam? Jesus nasce numa manjedoura por quê? Porque ele vem representando um cordeiro animal. E quando Jesus é apresentado à sociedade, João o Batista, o imersor, vira e fala, eis aí o animal. O cordeiro. Quando ele vai morrer na cruz, ele vai na Páscoa. Como? Cordeiro. Toda a Bíblia aponta para uma coisa só. Se eu e você não decidimos, negarmos a nossa natureza animal, tomarmos a cruz e seguimos, não adianta estudar profético, não adianta falar de rei nem de sacerdote. Antes de ser rei e sacerdote, precisa matar a besta. Vire para o seu vizinho e diga, deixa de ser besta, rapaz. Mate esse animal que está em você. Tem gente que pega... Quantos assistiram o desenho do Pateta? Pega o volante e vira animal. Desde criança a gente tem essa natureza animal. Fala não para uma criança. O animal. Toda a Bíblia aponta para matar a natureza animal. Está comigo, Anderson, ou não? Jesus disse, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Nega essa natureza animal. Toma a sua cruz. Vem e me segue. Satanás está ali. Se tu me adorares, e adoração não está falando aqui de cantar uma música, está dizendo, se você lamber minha mão, que nem cachorro, se você seguir tudo que eu mandar, se você me amar mais do que tudo, eu te dou isso. O que aconteceu? Qual é a cena? Jesus e o diabo. E por que falta uma cadeira? Chegou ao trono dele mesmo. Ele disse, está aqui, ó. Estão os tronos do mundo, estão os reinos do mundo. Se você me adorar, eu te dou as chaves desse reino. Jesus não precisou disso. Jesus respondeu tudo que a gente sabe e falou, arreda. Certo? E o que mais que aconteceu? O que nós devemos fazer? Primeiro, antes de mais nada, lembrar que nós somos bons. Diga para o seu vizinho, você é bom em alguma coisa. Mas tem gente melhor que você em muitas outras coisas.
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Eu posso profetizar, mas eu preciso de outras pessoas. Eu preciso de quem me ajude a interpretar. Eu preciso de quem me ajude a aplicar. Eu posso até governar uma igreja, mas eu preciso de pessoas, eu preciso de diáconos, eu não sou Deus. Eu não sou onipresente, eu não sou onipotente. Eu faço parte de um corpo. Mas que pense sobriamente, não se embriague com o seu poder, com a sua autoridade. Ainda que você tenha muita autoridade, ela é limitada e precisa dos outros. Está comigo ainda, sim ou não? Deus repartiu a cada um. Como é chamado nosso Senhor e Salvador? No manto, sobre a sua coxa está escrito. Por favor, eu vou pedir para o pastor Arno, o pastor Werner subirem cada um com uma cadeira rápido e a gente encerra. E se alguém dos dois tiver um molho de chave, ajuda. Molho de chave. Alguém tem chave? Pastor, você senta aqui. Isso, está aqui, está aqui. Essa chave. Devolve lá, querido. Devolve. Devolve. Não, guarda. Pega aquela, deixa lá embaixo. Deixa a chave jogada lá embaixo, lá embaixo. Joga no meio, meu irmão. Rapidinho, senta aqui, meu querido. Você é o Pai. Vem cá, Jesus, senta aqui. Jesus está sentado à direita do Pai, amém? Está aqui o Pai. E aí o Pai olha para o Filho e olha para a humanidade. A quem enviarei? O Filho se levanta do trono e diz: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí o Pai envia o Filho. Vai com Deus. Aí o Filho veio em carne, andou, viveu sem pecado e morreu. Morre, querido. Morreu. 3 dias ficou lá no Hades. Agora acompanha comigo a viagem. Mateus 16, os fariseus falaram, me dá um sinal. E Jesus falou, não vou dar nenhum, a não ser do profeta Jonas. O que aconteceu com o profeta Jonas? A baleia engoliu ele e vomitou. Não é isso? Amém. Esse é o corinho proibido da escola dominical. Mas, na verdade, algo aconteceu. Jesus desce ao Hades. Hades, gente, não é aquele negócio de cara branca e uma foice. É uma dimensão de morte, é um trono de morte. Jesus desce ao Hades. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra. Pela primeira vez em toda a eternidade, alguém que não tinha pecado entrou na dimensão da morte. E o que o Hades faz? Quando diz, a terra há de comer. Já ouviu falar nesse negócio da terra há de comer? Na verdade é o Hades, vai consumir. Então o Hades virou e falou, vou te comer. E começou, nhaque, nhaque, nhaque. Jesus falou, beleza. Daqui a pouco o que aconteceu? Como Jesus não tinha pecado, apesar de ele ter levado o pecado de todos, ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida entrou dentro da morte. O que a morte fez? Vomitou, falou, não aguento. Aí Jesus falou, chegou minha vez. Vamos brincar. Agora é minha vez. Só que eu não vou comer você, eu vou te fumar. Aí Jesus enrolou a morte. E a Bíblia diz que tragada foi a morte em vitória. Então, querido, se era fumante, seja liberto. Que Jesus já fumou a última bagana, não precisa mais. E fez a sua cabeça. Amém? Acabou! Acabou! Jesus arrebentou com o negócio. Posso ouvir aleluia? Aplaude a Jesus aí, vai. Mas ele ressuscitou. A morte não venceu. O grande autor. Aí Jesus está com as chaves da morte e do inferno. No dia mais excelente do seu ministério, 33 anos, passou para chegar nesse dia, onde ele ia devolver para o Pai as tais chaves. Pensa na história. E Jesus está subindo. Daqui a pouco ele escuta. Ah! A mulher que eu creio que foi a pessoa que mais amou Jesus quando ele teve em carne, Maria Madalena, vai até o sepulcro e começa a chorar. Sabe por quê? Diferente de eu e você, ela dava valor à vida. Porque desde o dia que a vida entrou nela, nunca mais ela quis viver sem a vida. Porque ela não tinha vida antes dele. E ninguém tem vida antes de Cristo. Ela foi ao sepulcro. Ela estava lá na cruz, junto com a Maria, junto com Clopas, ela estava lá com João.
E ela vai até o sepulcro, discute com os anjos. Gente, tem gente que no ministério profético, quando vê anjo, Maria discutiu, falou, onde é que vocês puseram? Agora, como é que estavam os anjos? Por favor, 2 anjos, rápido aqui, vocês 2 aí. Um com a mente brilhante, outro com a barba. Vem cá, rápido. Fica aí em pé, fica aqui. Levanta as mãos aí, anjo. Aí, os 2. Levanta a mão, um para o outro. Olhando lá, um para o outro. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, né? Fica aí com a mão levantada. Só um pouquinho. Maria chegou lá e viu a parada. Onde é que vocês puseram? E os anjos estavam lá. E a Bíblia diz, João capítulo 20 já, que um estava na cabeça, outro no pé. E aí chamaram Pedro e João. Pedro e João. Depois vão aparecer na história. Tá lá, vocês ficam aí, tá? Maria encontra e grita. E Jesus está subindo. Ele está indo para a glória. Vem comigo. Jesus está indo. Ela grita, ele para e se detém. E ela começa a discutir com Jesus. Ela achou que ele era o jardineiro. Está escrito isso na Bíblia, pastor? Quem é o mestre da casa aqui? Está escrito isso na Bíblia? Ela achou que era o jardineiro. E ela discutiu e disse, onde você pôs ele? Que eu vou levar para mim. Vem cá, Maria. Está lá Maria Madalena. Pense para levar esse brutamonte. Diga, a fé move montanhas. E o amor lança fora todo medo. O amor cobre multidão de pecados. Ela tinha tanto amor por Jesus que ela não estava calculando mais peso. Não tava, eu vou levar, ele é meu. Eu sou do meu amado é meu. Onde é que puseram? Eu quero. O que fizeram? E aí ela tenta abraçar ele. E ele diz, tenta abraçar ele. Mulher, não me toques. Não é chegada a minha hora. Pastor, depois disso a igreja devia pagar uma noite no hotel para os 2. Uma rejeição pública dessa é terrível. Dá problema. Pode dar. Vamos fazer veredas pós-modernas. Aí ela volta e conta aos irmãos. Vem Pedro e João, pode sentar. Vem Pedro e João correndo. João chega na frente, Pedro vai. E aí eles veem o lenço. Só que ele estava dobrado. Na tradição hebraica, diz o seguinte. E a Bíblia diz, então eles entenderam tudo. Espera aí, que cena é essa, gente? A Arca da Aliança. E os caras entenderam. Tem um anjo na cabeça, tem um anjo lá. E tem aqui um lenço dobrado. O que é isso? Na tradição hebraica, quando você janta e dobra o lenço, você diz, eu estou voltando. Na última janta que eles comeram 3 dias antes, Jesus falou, eu vou ali e já volto. E nós vamos comer. Está comigo ainda ou não? E saíram correndo. Pode baixar os braços e aplaude os anjos aqui que estão quase morrendo de cãibra. Pega aí, por favor. Olha para cá e agora vamos fechar bonito. Fecha bonito comigo. Jesus sobe. Agora, antes, Jesus parou o dia mais importante do ministério dele, diga, do sacerdócio. Porque aqui Jesus não estava como rei, ele estava como sacerdote. E ele parou o sacerdócio dele por causa de uma mulher chorando. Testifica aí, mestre. Olha para o seu vizinho e diga, você acha que Jesus não pararia hoje tudo? Para ouvir o choro de uma mãe? Para ouvir o choro de um irmão? Para ouvir o choro de um filho? Sabe por que a gente não consegue ser intercessor? Porque a gente não entra nessa dimensão do amor que Jesus tem por nós. Por isso a Bíblia diz, Jesus está à direita do Pai e intercede por nós. Ele intercede, porque a gente nem sabe como orar, então ele bota gemido em nós, através do Espírito Santo. Quem está comigo? Diga, eu quero ser rei e sacerdote, mas eu não posso perder essa compaixão. Posso ter todos os códigos de revelação que o Senhor me der, mas eu não vou perder a compaixão. Eu posso parar o meu ministério para ouvir uma pessoa. Ainda que o teu ministério seja incontável, pastor Arno. Ainda que o teu ministério tenha multidões, 50, 100 mil pessoas. Enquanto você tiver esse coração e parar para ouvir um pequenino, Jesus está com você e te prospera. Enquanto nós, profetas, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, tivermos o coração de Jesus, o ministério de Jesus está com a gente. O dia que o meu ministério for tão importante que eu não possa atender um pequenino, acabou. E cabode. Foi embora. Porque o ministério não é mais importante que as pessoas. O ministério é para servir as pessoas. Está comigo ainda, senhor? Não.
E então Jesus entrega a chave para o pai. Assenta-te à minha direita. Tu és meu filho amado, em quem me compraz. Hoje te gerei. O que ele estava gerando? E aí o pai pega o manto. Levanta, pai, põe o manto. E o pai cobre o filho com o manto. E na coxa, ou seja, no manto, sobre a coxa, não é uma tatuagem. Agora, tem gente que fala, era uma tatuagem. Tá bom, irmão, morre na cruz, ressuscita, depois faz a tatuagem. Está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora pergunta para o seu vizinho, por que na coxa? Senta lá, pai. Lê isso aqui. Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da sua casa. E todo mundo conhece a história. Que tinha sobre tudo que possuía. Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. Existe uma tradição que havia um juramento. O filho, na eternidade, pôs a mão debaixo da coxa do pai e falou, eu vou buscar os teus filhos, meus irmãos que se perderam. E ele jurou. Por isso, sobre a coxa dele, ele fez um juramento. E a coxa vai falar dos testículos. E vai chegar no gerar. E vai dizer, eu vou te gerar filhos, pai. E aí o pai dá para ele autoridade. E ele vem como rei dos, senhor dos. Agora, fecha comigo. Nós, como somos chamados? Lê lá. E mais. E nos fez sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória, domínio. Opa! O governo que eu vou plantar agora é o que o filho veio plantar. Eu vou continuar a obra do meu Senhor. Que mais? Mas vós sois a geração, o sacerdócio, a nação, povo, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, mas o que eu tenho com Abraão? Simples, querido. Só isso aqui. Lê e a gente fecha. Como é que chama Jesus? Rei de... Rei de... Olha os reis à sua volta. Senhor de senhores. Olha os senhores à tua volta. Você não nasceu para ser cauda. Você faz parte de uma geração. E o profético é para ensinar todo homem e mulher que Deus nos tira do monturo e nos faz assentar entre os príncipes da terra. Se você crê, fica de pé. Levanta a sua mão e diz, eis-me aqui, Senhor. Eu tomo posse da minha posição em Cristo, de rei e sacerdote. E eu vou servir essa geração, até que o Senhor diga, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Entra para o muito e para o descanso que eu tenho para você. Deus, se vocês trabalharem, eu encerro com essa profecia, nos próximos 7 anos, vocês vão começar a ter descanso dos velhos inimigos, e Deus vai pôr sobre o muito, porque até aqui vocês foram fiéis. Se você foi abençoado, glorifica Jesus.